a gravação agora. Pronto. Aqui, né, a nossa tela inicial, a gente deixou pretinho. Vou criar um novo documento. E aí esse documento eu vou colocar aqui para web, né? Então se eu vou usar para web, eu vou usar com o modo de cor primário RGB, tá? E aí o Certo. tamanho, eu já delimito aqui já se é pixel. E antes de colocar o tamanho do meu documento, né? Se for post, se for stories, o tamanho do meu documento que eu for usar, antes de colocar, eu tenho que vir aqui na resolução e já definir que é 72, tá? Porque se eu deixar para definir depois, ele vai alterar aí o meu tamanho final, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui a largura 1080, vou fazer um stories. E aqui a altura eu vou colocar 1920, tá? Aqui eu não vou trabalhar com as linhas guias como eu trabalhei da outra vez, assim, puxando, tá? Vou deixar livre, ok? E aí a gente vai utilizar alguns elementos da internet, tá? E aí vai tentando replicar algum post que seja interessante. Então eu vou vir aqui no Pinterest rapidinho e vou pedir aqui um story. Só que eu quero um story que tenha imagem. Pronto, a gente pode utilizar esse aqui só pra poder pegar esses elementos aqui, que a gente vai ter esses riscas, tá? Que a gente vai utilizar o tracejado. E vou utilizar uma imagem que não tenha fundo, tá? A gente vai buscar aí na internet. Então eu vou pegar aqui, copiar CorelDRAW e vou colar aqui pra gente poder se basear e fazer algo parecido, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso observar aqui é que eu tenho um fundo todo na cor rosa, né? Então, se eu quiser criar aqui um fundo, eu vou dar 2 cliques aqui na minha ferramenta retângulo, e aí eu vou criar um retângulo no mesmo tamanho do meu documento. Então, dou 2 cliques. Mantém a qualidade da imagem, quando copia, só faz copiar para o programa. Se eu tiver com a qualidade, se eu tiver acesso a uma qualidade boa, ele mantém a qualidade da imagem, tá? Ó, certo? Não tá tão boa não, mas dá pra usar numa internet aí, Tá um certo? pouco pixelado ainda. Ainda tá um pouco pixelado. Então, assim, eu utilizei aqui 2 cliques para fazer o retângulo do mesmo tamanho. E aí eu vou pegar aqui a minha ferramenta aqui de conta-gotas e vou copiar essa cor de fundo e aplicar aqui. O que acontece? Eu utilizei esse conta-gotas aqui. Qual a diferença desse conta-gota que está aqui na minha paleta para esse conta-gota que está aqui? Esse aqui, quando eu copio a cor, automaticamente ele já aparece o meu baldinho de tinta, né? Para eu selecionar onde ele vai aplicar essa cor, tá? E aí eu já vou e seleciono. E o outro não. O outro conta-gota aqui embaixo, ele só copia a cor e ele mantém ali embaixo, certo? Na minha paleta, tá? Deixa eu botar aqui. Essa barra aqui, ela é a paleta de cores que eu utilizo no documento. Então, eu posso pegar já aqui essa paleta de cor, esse conta-gotas, e já posso selecionar a outra cor que tem no meu documento que eu vou precisar depois, tá? Então, a gente pode ou se basear e tentar replicar parecido ou fazer por cima dele. Eu vou tentar fazer parecido, tá? Então, lembrando, como eu criei um retângulo, sempre que eu crio um objeto, aqui ele já fica com a linha preta, tá? Com contorno preto. Se eu aproximar aqui, eu vejo que tem um contornozinho preto, tá? Então, eu seleciono, né? Botão direito do mouse para tirar a cor do contorno, certo? Pronto. E aí a gente vai lá no nosso Google ou banco de imagem que você preferir. Então, eu vou ver aqui no Google e vou procurar um casal PNG. Casal PNG.
Sabe detectar já, você já conhece, já sabe detectar qual das imagens que tem fundo e quais as que não tem. Consegue? Quando você faz uma busca em imagens no Google. Eu acho que é pelas ferramentas do Google e colocar sem transparente, se não me engano. Tá, se não for aqui, porque ele ainda consegue dar uma enganada aí na gente, né? Ó, ele não tem transparente. Vamos lá, testar aqui. Certo. E aí ele vem e busca aqui. Só que aí o que acontece? Às vezes tem o falso PNG, né? Então É. aqui a gente já não vai ter o falso PNG porque a gente já selecionou aqui em cima. Porém, vai ter aquela situação em que se a gente for salvar, deixa eu ver se aqui, pronto, aqui a gente tem um casal aqui. Tem aquela situação que se a gente for só salvar a imagem, né, ele aparece como WebP, né? Só que aqui não, aqui ele já me deu como PNG. Então eu vou aproveitar esse casal aqui, tá? A gente tem vários outros, eu vou só pegar um para me basear. No CorelDRAW tem um probleminha nele. Nessa situação aqui, que não tem fundo, certo? Um PNG sem fundo, se eu só copiar e colar aqui no CorelDRAW, ele fica com o fundo todo preto, tá? Então aqui nessa situação ele não aceita só copiar e colar, porque quando não tem fundo ele deixa o fundo preto. Então como é que eu teria que fazer? Eu tenho que salvar, tá? Então eu vou salvar essa imagem, deixa eu botar na minha pasta. Deixa esse no casal mesmo, vou salvar, tá? Pronto, salvei lá. E aí eu vou trazer aqui pro meu CorelDRAW. Como que eu vou trazer esse casal aqui pro CorelDRAW? Eu vou importar essa imagem. Então como é que eu vou importar? Ou eu venho aqui nesse botãozinho, importar, ou o arquivo importar, ou Ctrl I. Eu sou a moça do atalho, eu adoro atalho, então se eu puder usar de atalho, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Eu venho aqui em imagem, e aí eu seleciono lá o meu casal, importar, clico e arrasto, tá? Aí vamos ver aqui a qualidade, ó. Aqui a gente viu que quando foram apagar o fundo não foi tão 100%, né? Se eu quiser, ó, tá? Se eu quiser só dar tirar aqui um pouquinho esse acabamento, eu não preciso abrir o Photoshop, tá? Eu tenho uma ferramenta aqui no CorelDRAW, bem aqui, ó, onde tem a ferramenta cortar, eu tenho também a ferramenta borracha. Então, se for algo que eu posso apagar de forma mais grosseira, que está afastado da imagem, eu posso só vir aqui e apagar com a imagem selecionada, tá? Então, aí eu já resolvi um pouco a situação que eu tinha, certo? Agora, se eu quiser dar um acabamento melhor aqui na ponta do cabelo, eu já não vou poder utilizar essa ferramenta em borracha. Eu vou ter que vir aqui na minha ferramenta seleção com... Eu nem queria falar sobre isso agora, porque eu tô pulando um monte de coisa. Mas vamos lá, eu tô com eles selecionados, tá? E aí eu vou vir aqui nessa função bitmap e vou pedir para converter em bitmap. Quando eu peço para converter em bitmap, eu vou pedir para ele manter aqui, ó, o fundo transparente e dou um OK. O que significa isso? Em algumas situações, se eu não marcar essa opção de fundo transparente, quando eu for fazer alguma edição nessa imagem, o fundo vai ficar branco, tá? Então é interessante sempre marcar fundo transparente. Aí agora, a partir desse momento, eu vou vir aqui em editar bitmap e ele vai abrir uma outra extensão do CorelDRAW, que é o Corel Photo Paint, tá? Então ele vai demorar um pouquinho a abrir o Corel Photo Paint. E aí eu posso fazer aqui algumas alterações com um pouco mais de precisão. Não como no Photoshop, tá? Mas ele tem, por exemplo, ele tem aqui a ferramenta de varinha mágica, certo? Que a gente pode ir aumentando a tolerância também, né? E aí para poder fazer uma seleção, certo? A gente tem essa opção aí, e aí você vai fazer o que for necessário, se for
aplicar uma cor, se for isso aqui a gente pode ver depois com mais calma, tá? Mas agora eu quero só vir aqui na minha borracha e aqui dar uma... Peraí, porque tem uma seleção feita aqui. Agora eu venho aqui na minha borracha e aí eu vou dar uma alteradinha aqui. É porque a imagem não tá boa, cara. Então não vai me ajudar muito. E aqui é só pra gente poder entender, tá? E aí a gente vê, né, que a pessoa que foi fazer, ela já não usou um acabamento tão bacana, que ficou bem esfumaçado. E aí quando você usa o fundo, ele fica se confundindo com o fundo. Mas a gente vai ter aqui a borracha, certo? E a ferramenta clonar, que é parecida com carimbo, tá? Tem várias outras ferramentas aqui. Mas eu quero te mostrar que a gente tem essa opção no CorelDRAW, tá? Então, quando eu finalizo aqui essa edição que foi bem simples, eu só fiz tirar aqui o pedacinho do cabelo. Quando eu finalizo, basta eu fechar e dizer que eu quero salvar. Quando eu digo que eu quero salvar, eu não estou criando um novo documento, eu estou salvando naquele documento que eu estava, ó. Então ele vem para cá com a alteração que eu fiz lá, tá? E a imagem não tá nada boa. A gente vai trabalhar aqui com ela mesmo para não perder muito tempo procurando, tá? E aí fica como exercício para ti, para tu tentar fazer, certo? E aí a gente vai utilizar a ferramenta texto, né? Lógico, ele usou aqui umas fontes que são fontes bem simples, só que aí ele também não explorou a questão de aproximar ou de destacar, eu teria destacado esses 40 perguntas. Vamos ver o que a gente pode melhorar, tá? Então, vamos aqui, Stories, Criativos. Eu não sei se essa fonte é uma futura. Essa é Gotham. Gotham Black. Tu acha? Parece. Vou separar aqui e vou atrás do... Eu não tenho. Acho que pode ser esse, né? Só que aí eu não tenho variação para fazer o de baixo. Vou de futuro aqui. Só pra... E aí, vamos lá. Aqui eu vou diminuir, certo? E aí sempre, como você já conhece os outros programas, a gente costuma utilizar aqui para dimensionar as alças que são aqui da diagonal, tá? Porque se a gente fizer assim é chato, e se fizer o contrário a gente estica, né? E aí eu posso vir aqui na minha ferramenta forma e vou aproximar um pouquinho mais aqui esse texto, tá? Vou clicar aqui na seleção de alinhamento e vou colocar centro, tá? Vou deixar aqui centralizado, não gostei, não vou mentir, mas vou deixar aqui menorzinho. E vou colocar essa futura um pouco mais light aqui. Não gostei. Aí é um processo, viu, pra mim, não sei pra você, mas pra eu escolher uma fonte, tem a Zé. Todo canto. Vou colocar assim menorzinho, vou colocar aqui. O bom é que já tá rápido aí, né? O meu Photoshop, como tem muita coisa, ele tá lento. Aí fica. Tu
Tu tem SSD no teu computador? Oi, eu não entendi. Tu tem SSD? Tipo um HD. HD? Quando eu coloquei o SSD no meu, o desempenho dele aumentou demais. Demais mesmo, sabe? E, inclusive eu comprei um agora pro computador do meu filho, mas o computador dele é um pouco mais antigo. E aí ele tá. Eu tenho que fazer. Tenho que reinstalar o Windows. Pronto, vamos lá. Aqui eu vou querer colocar aqui só para destacar os retângulos, tá? O pessoal está usando muito retângulo para destacar. Então eu vou pegar aqui um retângulo nessa segunda cor que ele está usando, né? Botão direito do mouse para tirar a cor do meu retângulo e vou jogar para trás. Para eu jogar para trás um objeto, eu tenho duas formas. Botão direito do mouse e aí eu vou pedir para ordenar para trás da camada, tá? Foi demais. Botão direito do mouse é ordenar, recuar um, tá? Pronto, porque se for para trás da camada, ele vai para trás de tudo. Essa é uma forma. A outra forma que eu vou ter no meu teclado, Ctrl Page Down, tá? Ctrl Page Down. Então, se fosse para ir para trás de todas as camadas, era Ctrl End, tá? Ctrl End aí no teclado. Então, Ctrl Page Down, ele vai recuar um e Ctrl End ele vai recuar, ele vai para a última camada. Essa aula eu tô gravando e aí eu vou disponibilizar para ti, tá? Vou tentar criar um link no YouTube para poder ficar mais leve. Tu não precisa salvar ela fica lá no YouTube. Aí só você que vai ter acesso, porque eu vou deixar só para você ter um link, tá? Pronto. Fiz o retângulo. Esse retângulo aqui eu posso fazer várias coisas com ele. Eu posso vir aqui na ferramenta forma e aí dar aquela arredondada nos cantos, tá? Para poder deixar ele mais agradável aqui. Ou eu posso colocar aqui chanfrado, ou eu posso colocar, eu esqueci o nome desse, canto com vieira, que pra mim é como se fosse o arredondado pra dentro. E aí eu vou deixar aqui pra fora, tá? Pronto. Destaquei esse, aí eu posso vir aqui destacar o engajamento, tá? E aí Ctrl Page Down pra ir pra trás um pouquinho. E posso diminuir aqui um tantinho também. Só um... Aí, filhote, baixa só mais um pouquinho, quer ver, por favor? Pronto. E aí eu vou tentar replicar esse detalhezinho que tem aqui atrás. A gente tem a ferramenta aqui no CorelDRAW, que é o mídia artística. Eu não acho ele tão preciso, não é uma ferramenta que eu utilizo muito, não vou mentir, tá? São alguns tipos de pincéis, né? A gente tem aqui uma outra variação dele. Aqui são as variações que ele tem, certo? Nessa segunda opção de pincel, eu venho nos tipos que eu tenho artístico, pincelado, caligrafia, e aí aqui ele aparece o desenho de como é que seria. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai fazer aí o meu desenho, tá? Aqui eu vou aumentar a largura, tá? Aqui vai ter que ser bastante. Eu criei aqui, eu também tenho a opção de fazer a alteração modificando depois, tá? Eu posso vir aqui e aumentar depois de já criado, tá? Eu não gostei muito não, vou vir aqui, vou fazer o desenho dele. Como que eu vou fazer esse desenho, né? Como que eu vou fazer essa vetorização dele? Eu não utilizo essa ferramenta mídia artística, quase não utilizo, tá? Porque ele é todo pré-definido e aí quando a gente usa algo pré-definido, a gente não tem muita liberdade, né? Mas ele tem várias outras opções, certo? Voltando pra cá, eu vou ter a minha ferramenta caneta, tá? Todas essas ferramentas aqui, elas são muito parecidas com caneta. As que eu mais utilizo, a Bezier e a caneta, tá?
A mão livre eu não utilizo muito, acho que mão livre é interessante para quem trabalha com aquelas canetas, com mesa digitalizadora, né? E essa linha de 2 pontos também, ela cria através de 2 pontos, é bom para fazer uma reta, então eu utilizo mais essa ou essa. A Bezier é a que eu mais indico para quem está começando, por quê? Eu saio fazendo com ela várias retas, então eu dou o primeiro clique, faço aqui o segundo clique, eu crio outra reta, aí venho mais cliques e vou fazendo tudo retinho. Só que o que eu faço? Eu obedeço quando tem uma curva. Quando tem uma curva, eu faço de tudo para que tenha 2 pontos entre essa curva, tá? E aí eu vou explicar por quê. A gente vai criar aqui, ó, uma curva, eu criei 2 pontos, tá? E eu vou fazer isso aí. Eu acho isso muito bacana para quem tá começando. Aí eu vou criar um parando aqui. Aqui eu tenho uma curva, eu vou criar um aqui, crio outro aqui e vou fechar. Pronto. Feito isso, eu vou vir na ferramenta forma. E aí essa ferramenta forma é que vai me possibilitar que eu crie curvas, tá? Criando essas retas. Bernardo, eu pedi brownie, vem já. Pronto. Depois que eu criei essas retas, eu venho aqui na ferramenta forma. E aí, botão direito do mouse, eu peço para colocar em curva. E aí, a partir do momento que eu peço para colocar em curva, eu posso vir aqui, ó, tá? E mexer diretamente na reta, ou ele cria essas duas alças aqui, e aí eu posso fazer alterações através da alça na minha linha, tá? Aí eu vou baixar um pouquinho mais aqui, vou fazer alteração com essa alça. Aí aqui eu já vou botão direito do mouse, sempre a cada reta, a cada segmento de reta que a gente criou, a gente tem que avisar que vai criar uma curva ou deixar reto. Então, botão direito do mouse, criar curva. E aí eu vou criar aqui a curva, tá? Vou baixar aqui mais um pouquinho. Vou alterar aqui usando a alça e aí vai fazer essa variaçãozinha, tá? Botão direito do mouse, em curva. E aí eu vou alterar só com um lado aqui. Com o outro eu vou quebrar só um pouquinho. Aqui essa reta eu vou descer mais. E aí eu vou seguir, tá? Aqui é outra curva. Vou criar aqui. E aí você vai fazer. Aqui eu percebo que eu tenho uma outra curva por trás, mas como eu vou fazer essa reta por cima, eu vou deixar do jeito que tá aqui, tá? Aqui eu vou dar só uma curvadinha, botão direito do mouse em curva. Pronto. Vou dar um clique aqui na ferramenta seleção, vou selecionar a outra cor mais clara que eu tenho, né? Que eu tinha selecionado aqui na minha barra embaixo. Botão direito do mouse onde não tem cor. E aí eu tiro a cor da linha. Pronto. Criei aqui o destaque que vai ficar por trás do nome Stories Criativos. Só que, lógico, aqui estava bem maior, né? Eu vou jogar lá para trás, Ctrl Page Down, e aí eu vou fazer aqui o ajuste, tá? Pronto. Aí o que foi que eu fiz de errado? Eu fiz isso sem criar primeiro esses tracejados aqui, que eu também não gostei muito, mas eu vou fazer. Então, como é que eu vou fazer? Volto pra lá, que é pra poder trabalhar com o tamanho original e depois fazer a alteração total, né? Então, botão direito do mouse pra tirar aqui a cor. Vou jogar pra trás desse aqui, tá? Ele foi lá pra trás. Agora eu vou criar só essas retas aqui. Como é que eu vou fazer? Posso criar com a ferramenta Bezier. Dou o primeiro clique. Aqui eu tenho uma curva, vou dar o segundo clique. Aqui eu tenho outra curva, vou dar mais um clique. Aqui eu tenho mais um clique, outro clique. Pronto. Vou vir aqui na minha ferramenta forma. Botão direito do mouse. Vou pedir para ficar em curva. Vou descer.
pedir para ficar em curva. Vou subir aqui um pouquinho. Até aí tudo bem, né? Tá Tudo bem. tranquilo, né? Pronto. Eu criei, e aí essa espessura, eu posso fazer o seguinte, se eu quiser enxergar melhor o que eu fiz, né? Eu posso ou alterar a cor da linha que eu fiz para uma outra cor, ou eu posso deixar isso aqui um pouco mais transparente, tá? Também. Então eu posso vir aqui na Diminuir ferramenta. Oi? diminuir a opacidade. Isso. Que lá nos outros programas é bem mais fácil de diminuir. Aqui eu vou ter que vir aqui, ó, ferramenta transparência. E aí nessa ferramenta de transparência que eu vou pedir aqui, ó, transparência uniforme. E ele dá uma diminuída, tá? Aí eu posso vir aqui aumentar ou diminuir conforme eu quiser, tá? Vou deixar bem aqui assim. Aí dá pra eu ver. Aí eu vou vir aqui de novo na ferramenta Bezier, vou criar aqui. Se eu dar um novo clique, ele vai dar uma continuidade ao desenho que eu estava fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu fiz isso, vou dar um espaço. E aí ele já desativa a Bezier. E eu vou clicar de novo nela. Perdão. E vou criar de novo aqui. Espaço para desativar. Crio de novo aqui. Espaço para desativar. Crio de novo. E vou fazendo cada um aqui. Aí agora eu vou vir na minha ferramenta forma e vou fazer os ajustes aí necessários com relação à curva. Botão direito do mouse, vou dar uma curvinha aqui. Posso fazer a movimentação desse objeto só com a setinha do teclado, tá? Aqui, se eu der o segundo clique, eu vou poder rotacionar, e aí eu vou dar só uma rotacionada aqui nele. Lógico, a gente tá só se inspirando aqui, pode fazer de qualquer outro jeito, tá? Por mim, a gente só seleciona tudo, tá? E aí aumenta aqui a espessura. Vou colocar aqui a espessura 5, tá bom. E aí eu posso apagar. Seleciono tudo. Agrupo no Ctrl G. Ou botão direito agrupar. Né, que é porque eu já agrupei, botão direito agrupar. Eu vou trazer pra cá. Para eu deixar na largura correta, eu posso vir aqui, a largura do meu Stories na 1080, então eu vou colocar aqui também com a proporção travada de 1080. Pronto. Fiz isso, aí eu vou dar um Ctrl Page Down, tá? Para vir para trás aí do meu texto. Pronto. Esse daqui, ele foi bem simples de se fazer. Aqui é porque eu queria falar o quê? Sobre trazer um objeto sem fundo, tá? E aqui uma vetorização prévia com a ferramenta Bezier. A gente vai dar uma aprofundada agora nessa vetorização com a ferramenta Bezier, tá? Então, assim, fiz isso daqui, beleza, tá muito simples, tá muito bonito, muito, né, amadorzinho, mas aqui foi só porque eu queria falar sobre a ferramenta Bezier e essa questão de sem fundo. Agora eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui silhueta. Ixi. Aí eu vou fazer duas coisas aqui, certo? Com essa imagem.
a imagem que eu vou escolher de peixe. Deixa eu ver aqui, seja bacaninha. Eu acho que dá um formato de peixe melhor esse aqui mesmo, só pra gente... Vou copiar, como ele tá com fundo branco, não tem problema nenhum, é só colar aqui, tá? Colar, pronto. Deixa eu criar um novo arquivo aqui. Pronto. Esse aqui eu queria que tu fizesse, ó, desse um jeitinho de instalar o CorelDRAW pra poder tu fazer, tá? Eu vou explicar bem direitinho como é que funciona isso aqui. Aqui eu vou te ensinar a criar um texto e encaixar aqui dentro, tá? Dar uma forma de peixe. Primeiro eu tenho que vetorizar essa forma, tá? Como é uma forma simples, eu tenho a opção de fazer um rastreio, certo? Um rastreio automático no CorelDRAW. Como que é esse rastreio, né? Como é que ele vai vetorizar de forma automática? Eu venho aqui e venho rastrear bitmap e vou pedir um rastreio rápido. Pronto, deu nem pra perceber, deu nem pra sentir, mas ele já rastreou, tá? E aí o que que acontece? Eu vou, botão direito, desagrupar, e o que que ele fez pra mim? Ele criou um vetor, tá? Do peixe. Ele criou um vetor com o peixe e fez também um fundo separado na cor branca, certo? Essa opção de rastrear, ela funciona com qualquer outra coisa. Por exemplo, eu poderia vir aqui nesse casal e pedir para ele fazer um rastreio rápido, tá? Só que ele vai rastrear aí, ó, certo? Criando aí uma vetorização desse casal de forma... parece aqueles antigos cliparts, né? Que era isso. Então ele faz de forma automática, tá? Então se eu quisesse trabalhar fazer tipo um cartoon deles, isso aqui era uma base boa para eu separar e aí fazer depois só os traços, certo? Com a caneta ou com o Bezier, fazer os traços e depois colocar por cima, tá? Para ficar com mais detalhes. É uma forma também. Se eu quisesse pegar esse casal e deixar com mais detalhes ainda, eu tenho outras formas de rastreio, que eu usei aqui o rastreio rápido, eu tenho também esse rastreio de contorno, tá? Então, eu vou pedir aqui da linha artística, então eu vou ter várias outras situações. Aqui ele já me abre uma caixinha e aí eu vou escolher o tipo. Eu posso trocar aqui o tipo de... Ele barrou pra mim porque ele estava aqui já fazendo o processo. Então, ele tem um antes e tem um depois. Onde eu posso solicitar que ele rastreie melhor os detalhes, suavize melhor e suavize os cantos, tá? Isso aqui vai depender da necessidade que você tiver. Ele é muito bom para fazer rastreio de desenho, tá? Então vamos supor, aconteceu semana passada de uma professora chegar para mim e dizer assim: André, eu quero o Mário com a blusa verde, certo? Eu quero o Mário com a blusa verde. Então o que foi que eu fiz? Deixa eu pegar aqui o Mário como desenho, tá? Porque eu tô falando de desenho. Deixa eu ver aqui. O Photoshop tem um sistema que ele muda, substitui a cor. Não, tem sim. No próprio CorelDRAW a gente também tem. Eu fiz no Photoshop, mas eu tô te mostrando que tem como fazer isso com o desenho vetorizado, tá? A gente tem aqui no próprio CorelDRAW também para ele rastrear o mais próximo do vermelho, como faz no Photoshop, né? E trocar a cor. Deixa eu ver aqui um desenho mesmo. Deixa eu ver o Bob Esponja, assim, só para eu... Porque eu quero mostrar a vetorização e para poder mudar a cor, certo? Pronto, vou pegar esse daqui, vou copiar e vou colar aqui, pronto. Aí eu posso pedir para rastrear rapidamente, aí eu vou ver se vai dar para aproveitar ele rastreando rapidamente. Se não, eu tenho que ir lá para aquele processo, ó, foi quase, né? Tem vários detalhes aí que ele ignorou, então eu venho aqui, posso vir aqui rastreio do contorno e posso pedir para ser um logotipo detalhado, e aí ele vai rastrear de forma mais precisa.
vou utilizar esse, mas a gente sabe que faltou mais detalhes aqui, tá? Que aí eu quero te explicar o seguinte. O que ele está fazendo para mim, ele está vetorizando. Na situação que você está falando para mim, né? Ó, vou separar ele aqui, tá? Vou apagar. E aí, botão direito, vou desagrupar. Na situação que você está falando para mim, seria assim. Eu selecionar... Deixa eu ver aqui, efeito. É porque eu não costumo fazer por aqui, eu não estou lembrando o nome. Aqui. Cor seletiva não. Volta aqui. Efeito. Ajustar. E aí aqui, substituição de cor. Seria tipo isso aqui, né? Ó. Escolher a original. E aí fazer uma alteração de cor nela, não é isso? Ele pegar as cores mais próximas. Daqui eu selecionei e fazer uma alteração. Não é essa substituição que você está falando? Isso. Pronto. Posso fazer isso aqui no CorelDRAW. Então, vou repetir esse passo só para você saber. Efeito. E aí eu venho em ajustar, substituir cores. E aí eu posso selecionar aqui a cor original. E aí pedir que a cor nova seja de uma outra cor. Ou fazer a alteração diretamente aqui pela saturação, matiz e iluminação. Certo? Pronto. Escolhi uma mais escura e posso dar um OK. Ok? Nessa situação aqui, não, ele criou para mim um objeto vetorizado onde eu vou poder aplicar aqui a cor que eu quiser, né? Ele fez um desenho. Ele fez aqui um desenho para mim, certo? E aí, nessa situação, eu posso excluir alguns detalhes. Ok? Aqui, interessante é eu duplicar esse babado aqui. Isso aqui, pronto. Aí eu posso, de repente, vir aqui e fazer alterações, né? Posso tirar esse detalhe aqui. Posso tirar esse outro detalhe aqui. Certo? É isso que eu tô querendo te informar de diferença, né? Posso colocar aqui de uma outra cor. Certo? Aí foi isso que aconteceu na semana passada, da professora pedir para que o Mário tivesse, mas era o Mário de desenho, tivesse uma cor diferente de blusa. E aí aqui eu posso ir aproveitando e tirando o fundo se for do meu desejo, né? Dependendo do que eu estiver fazendo. Eu também já vou ter um objeto que eu posso aproveitar e tirar o fundo, certo? E ele vai ser vetorizado para mim. Então, dependendo do arquivo que eu estiver fazendo, ele tem um comportamento melhor sendo vetorizado. Né? Eu consigo trabalhar aqui no CorelDRAW, que eu já falei da outra vez, com formatos enormes, formatos gigantescos. Então, eu conseguiria colocar ele num ônibus sem perder a qualidade por ele estar vetorizado. Diferente do casal aqui. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, eu vou precisar que esse casal seja 250% maior, sei lá. Deixa eu ver se eu vou perder aqui. Eu já perdi porque ele já não era tão bom, né? E já no Bob Esponja eu não vou perder, porque ele está vetorizado. Então, se eu aumentar aqui para 250, eu não perco. Não perco nada na vetorização. Não foi uma vetorização tão bacana, mas com relação ao que se perde nesse, e aqui, se eu fizer tentar fazer um acabamento melhor, eu não vou perder tanto, tá? Aqui é porque ele saiu vetorizando tudo que tinha de defeito, tá? Então eu tenho que pegar também uma qualidade bacana para poder vetorizar. Então eu vou voltar aqui, nesse aqui, e vou utilizar o peixe. O peixe eu tinha essa forma de vetorização, que é o que eu expliquei lá naquele casal do Bob Esponja, que era do rastreio rápido, tá? Peguei uma silhueta de peixe, fiz o rastreio rápido dele. Qual é a outra forma? Se vamos dizer que ele está com qualidade baixa e eu preciso vetorizar. Então eu viria aqui com a ferramenta Bezier e aí eu faria aquelas retas, né, entre as minhas curvas. Então tem uma curva aqui, eu faço uma reta, vou criar uma outra aqui para essa curva, vou criar uma outra aqui, outra aqui, outra aqui, e aí eu vou criando onde eu quiser criar a curva, tá? Depois eu vou ajustando. Fechei o peixe. Vou mudar aqui na transparência, era para ter feito no começo, mas eu vou aqui na ferramenta transparência. Vou deixar ele mais
translúcido para poder enxergar melhor, tá? E aí eu vou vir com a ferramenta forma, botão direito do mouse, em curva, e vou ajustando, certo? Então, uma forma é essa, a outra forma eu rastreio rápido, e aí vamos supor que eu já fiz aqui tudinho, isso vai ficar como exercício para tu fazer, eu vou pra frente. Essa parte acho que já deu para entender como é que eu trabalho com a ferramenta Bezier. Se eu estiver trabalhando com a ferramenta caneta, não vou para caneta agora, vou terminar aqui para depois ir para caneta, senão vai ficar tudo bagunçado. Criei o peixe, e aí eu quero criar aqui o nome de uma peixaria, tá? Vou fazer aqui o nome de uma peixaria. Então, vou colocar aqui no peixaria. E aí é o seguinte, eu quero que esse nome peixaria, ele fique no formato do peixe. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma fonte um pouco mais espessa, para fazer mais sentido aí na coisa. Eita, meu nariz tem que... Vou colocar esse daqui. E aí eu quero encaixar aqui no peixe. Eu vou colocar qualquer cor aqui. Como ele foi vetorizado, eu aplico qualquer cor tranquilamente, porque ele está como uma forma, né? Ele foi criado uma forma dele. Então eu vou trazer o peixaria para cá. E aí eu vou aprender aqui uma ferramenta chamada envelope, tá? Então essa ferramenta envelope, eu vou fazer o seguinte, eu não preciso estar com o texto convertido em curva para poder fazer essa alteração. Eu venho aqui na ferramenta envelope, ó, só vou dando formato, tá bom? Vamos supor que eu precise de mais detalhes, né? Por exemplo, bem aqui eu preciso de um detalhe, aqui eu vou precisar de uma outra curva, então eu posso criar um outro ponto aqui, dois cliques, aí eu crio um outro ponto e vou fazer aqui a alteração que eu precisar. Vou dar aqui 2 cliques para criar um outro ponto, vou aproximar aqui, vou dar 2 cliques para criar um novo ponto, e aí eu vou fazendo os ajustes que eu precisar, tá? Vou tirar aqui esse ponto aqui. Fazer o ajuste dele todo, que aí eu vou quebrar a cabeça já. Acho que se eu transformar em curva é que eu vou conseguir mexer melhor no material. Vem pra cá, uso essas ferramentas aqui, essas alças, ó. Tô ajustando. Aí lembrando, né, aqui eu também tenho aquela opção do nó cúspide, tá? Que o nó cúspide ele vai fazer com que só um lado do ponto que eu tô utilizando, né, do nó que eu tô utilizando, se mova, tá? E se eu tiver com a ferramenta só em curva selecionada, ele não vai deixar eu fazer a alteração em apenas um lado, ele vai mexer em todos os lados, tá? Então eu vou colocar a opção do nó cúspide para poder mexer só de um lado.
vai dando a forma que precisar, certo? Agora eu quero quebrar a cabeça ali naquele ar. Não sei o que eu vi aqui nele. Eu vou deixar assim para poder tocar para frente. Depois eu escrevo de novo para poder tentar. Pronto, aqui nessa ferramenta envelope, eu tenho essa opção de dar o formato que eu quiser, tá? E aí, ó, se eu precisar alterar o texto, ao invés de ele vir alterar aqui diretamente como ele alterava, como eu criei tipo uma caixa para ele, eu preciso vir na ferramenta texto, clicar em cima, tá? E aí ele vai abrir uma caixinha. Então, se eu botasse um S aqui, por exemplo, aí ele faz a alteração lá, obedecendo o formato que eu dei, e aí eu vou ter que dar alguns ajustes, tá? Mas ele aproveita aquele formato que eu dei, ok? Então vamos supor que agora eu sei o nome já não vai ser peixaria, vai ser peixe grande. Aí eu vou dar um ok, e aí ele vai e aproveita aquele formato que eu dei, certo? Faz a alteração aqui da fonte. Tudo ele obedece direitinho. Agora vamos supor que eu não quero que fique, e aí eu posso deletar, né, o fundo, eu posso manter ou trabalhar com outras cores. E aí eu quero o seguinte, eu quero que esse peixe grande, ao invés de ser no formato do peixe, eu quero que ele obedeça ao contorno do peixe. Para eu obedecer qualquer contorno que seja, eu preciso que tenha sido criada uma forma, né? Aí, mais um detalhezinho. Quando eu tenho uma forma que tem vários nós, eu vou criar aqui vários nós aqui aleatórios. Quando a gente vai trabalhar com gráfica que precisa mandar um objeto para corte, quanto menos nós tiver, melhor a qualidade do nosso corte, tá? Então, se eu quisesse diminuir os nós de forma automática aqui no CorelDRAW, eu poderia vir aqui na ferramenta Forma, aí eu tenho aqui todos os nós, eu viria aqui na opção selecionar todos os nós e depois pedir para reduzir nós, e aí ele vai dando uma reduçãozinha na quantidade de nós, tá? Ele já tirou aí o máximo que ele considerava, e aí ele já reduz, tá? Nessa situação, vamos supor, se eu tivesse aqui silhueta, borboleta. Deixa eu ver aqui. Aí se eu pedir aqui para rastrear rápido, eu peço o rastreio rápido, e aí eu vou apagar aqui original. Quando eu arrasto aqui, eu vejo, né, que eu criei um desenho dela. Então, botão direito do mouse, vou desagrupar, vou tirar esse fundo, e aí aqui eu tenho a minha borboleta. Quando eu clico, eu já vejo que ela está cheinha de nós. Então, eu venho aqui na opção ferramenta forma, e venho aqui selecionar todos os nós, e posso pedir para reduzir os nós, ó. E ela reduz de acordo com o que ele acha que é o suficiente. Se não for o suficiente, eu posso vir aqui manualmente, selecionar os nós e deletar, tá? Aqui eu já apaguei demais. 2 cliques para apagar, ou então clica em cima delete, ou seleciona e vai dando delete. E aí voltando para cá, eu quero o nome peixe grande nessa linha aqui, ó, seguindo esse formato, e não assim, tá? Criando o formato, obedecendo o formato do peixe. Eu quero que ele obedeça esse caminho aqui do peixe. Então, eu vou criar aqui o texto peixe grande.
aqui uma fonte qualquer. E aí eu posso vir aqui, ó, texto, ajustar texto ao caminho. E aí eu vou selecionar qual caminho eu quero que ele siga. Então, quando eu venho aqui para o peixe, ele vai e fica, né, no formato seguindo o caminho do peixe. Óbvio, o ideal era que eu tivesse um texto maior, né? Se for só esse texto aqui, ele não fica tão bacana. Eu também não posso exagerar muito na letra, né? Vamos supor que fosse assim, peixaria, peixe grande. Eu já tenho um formato aqui, tá? E aí a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Depois que eu faço isso, eu posso ou afastar aqui um pouco, tá? Ou eu posso fazer alterações aqui, ó. Como todo objeto que eu seleciono no CorelDRAW, ele abre aqui a minha barra de propriedades, eu vou ter essas propriedades aqui, tá? Ele vai deixar um texto um pouco mais afastado, que aqui não dá para perceber. Ele vai dar um outro formato aqui, e aí a gente vai clicando aqui e vai testando. Esse aqui, por exemplo, eu posso criar aqui a opção para espelhar em cima e aí ele vem pro cantinho certo dele, tá? Mas ele fica com outro formato. Tem esse aqui, deixa eu colocar ele para cima de novo. Certo? Ficou meio estranho. Acho que ficou mais interessante esse aqui, certo? E aí você vai criar o texto ao caminho. Tem alguns trabalhos que ficam legais de fazer, por exemplo. Vou colocar esse aqui mais pra cá. Eu fiz um trabalho bem bacaninha que eu peguei uma espiral que eu criei aqui no próprio CorelDRAW, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Criei uma espiral e aí eu tinha colocado algumas voltas nele, coloquei 6 voltas. E aí eu peguei a oração do Pai Nosso e coloquei ela toda girando aqui e coloquei no relógio de sublimação. Então, assim, como seria, né? Eu vou pegar aqui qualquer... Deixa eu ver aqui, um poema. Carlos Drummond, que fez aniversário. Eu venho, clico no Azinho, né? Que é a ferramenta texto. Vou colar. Só que eu quero que ele fique numa reta só, numa linha só. Aí eu posso vir aqui na ferramenta texto, ajustar texto ao caminho e apontar aqui pro meu espiral, tá? Pronto. E aí eu venho e seleciono aqui um tipo de texto, um tipo de fonte. Eita, agora ficou lento, viu? E aí eu vou brincando. Agora sim, vamos supor que aqui tá do jeito que eu quero, tá? Não é essa fonte, mas vamos supor que tá do jeito que eu quero. Como é que eu vou fazer para poder tirar essa linha que ficou aí, né? Então, quando eu clico uma primeira vez, eu seleciono tudo que está aqui. Quando eu clico uma segunda vez em cima do que eu quero, ele vai selecionar só o que eu quero. Então, se eu quiser só o texto, ele vai selecionar só o texto. Vou clicar fora. Se eu clicar a primeira vez, seleciona tudo. E aí, se eu clicar só na linha, né, no meu caminho, ele vai apagar o caminho, tá? Eu posso clicar só no caminho e apagar o caminho. Pronto. E aí eu fico com o formato que eu quero. Daí eu posso fazer várias outras coisas aqui. Posso colocar um círculo, uma elipse, e colocar com alguma cor.
em radial, por exemplo. E aí eu venho aqui naquela ferramentazinha de preenchimento aqui, ó. Pega o meu problema de preenchimento. Aí eu vou colocar aqui gradiente, né? Só que eu vou pedir para que seja elíptico, preenchimento arredondadinho. Para enxergar melhor, eu vou jogar lá para trás. Cliquei, ficou bem lento, viu? Meu computador agora, não sei o que foi não. Botão direito do mouse para tirar a cor da linha. Ctrl Page Down ou botão direito recuar. Deixa eu apagar esse. É porque tá lento, viu? Tá demorando porque tá lento. Quando eu tô trabalhando aqui com a minha ferramenta gradiente, eu posso vir aqui diretamente no retângulo de cor e escolher uma cor, certo? Assim como eu posso escolher lá nas propriedades lá em cima. Tá horrível isso. Ó, pronto, ótimo. Precisava falar disso. Não dá para ficar alterando a fonte quando você retira a linha, tá? Se você fizer alteração, ele vai sempre sofrer alguma alteração aí na formatação. Então, se está trabalhando com a fonte, se quer escolher a fonte, tem que escolher a fonte ainda enquanto está com o círculo, certo? Senão você vai perder o trabalho todo e aí tem que começar tudo de novo. Eu clico aqui, aí crio de novo o meu espiral. E vou criar aqui meu texto de novo. Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se eu preciso colocar numa linha só mesmo. Ó. Se eu não botar numa linha só, aí deu certo. Não precisei colocar numa linha só. Pronto. Vou colocar aqui branco para enxergar. Pronto. Aí aqui, à medida que eu arrastar, ele vai vir para outra linha do meu desenho, tá? Eita, ficou muito lento agora. Pronto. E agora eu posso fazer as alterações de fonte sem perder o meu caminho, né? Porque o meu caminho ainda está aí. Eu não pedi para alinhar o texto ao caminho, então ele alinhou ao caminho do espiral. Se eu apagar esse espiral, ele já não vai mais obedecer, porque eu estou sem nenhum caminho para o meu texto seguir, tá? Júnior, tem alguma coisa específica que tu queira que eu explique aqui? Entendi. Não entendi o que você falou. Ficou muito lento aqui. Muito lento. Acho que é essa a função. Aí eu queria o seguinte, eu queria que você pegasse alguma silhueta, tá? Seja do que for, pode ser Mickey, pode ser alguma coisa de anime, que você use silhueta e coloque um texto dentro dele, certo? E o outro que você faça o texto ao redor. Assim como eu também poderia ter pego esse texto e ter colocado ao redor da borboleta, sem problema algum. Vir aqui, colar o texto. Eu poderia vir aqui, texto, ajustar o texto ao caminho e apontar para a minha borboleta, tá?
aí ele segue o caminho que eu der, certo? Deixa eu colocar aqui ele. Tá travando aí? Não, não. Certo? Aí no caso da borboleta seria interessante aqui tirar até as antenas, eu acho. Dependendo do tamanho do texto, se for um texto que pode utilizar as letras pequenininhas. Mas se não, a gente vem aqui, tira as antenas, tira aí o que precisar, para poder dar um formato melhor. Deixa eu ver aqui. Júnior, é isso. Eu queria que tu, para uma próxima aula, você me dissesse mais ou menos o que você precisa, tá? Se você precisa de algo de gráfica ou mesmo de postagem, tá? E qual o tipo de postagem para a gente poder, para poder explorar melhor também contigo, tá? Mas isso aqui também, a gente vê essa funçãozinha aqui, muito utilizada com campanha, sei lá, por exemplo, o Coca-Cola, a gente vê aqui a silhueta da Coca-Cola e aí o texto aqui ao redor, dependendo do que for usado, certo? Certo. E ficou muito lento, não tô conseguindo fazer quase nada aqui agora. Só porque eu fui fazer a propaganda do que ele tinha ficado rápido. Eu coloquei o SSD nele e ele deu uma melhorada no desempenho. Então é isso. Se você tiver se você conseguir instalar, aí você pode entrar em contato comigo e para recapitular alguma coisa que você não tenha entendido, mesmo que eu te mande um link, tá? Ah, tá certo. E aí a gente fica por aqui. Deixa eu só salvar aqui o vídeo.